falando do caso específico da Croácia, na região de Istra, por exemplo, tem um pastor, Croácia, né? Tem o pastor da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, da Igreja de Cristo, da Igreja de Deus. E o que é que eles, assim, esses homens, eles, através de um deles ou dois, que são muito abertos, chamam os outros. Então, normalmente, quando tem comunhão, é uma ação de pessoas para isso também. A comunhão não acontece do nada, né? A comunhão é uma atitude intencional de pessoas. Então, esses pastores, dois deles, começou a chamar os outros e começou a produzir amizade, porque quando as pessoas se conhecem, os medos caem por terra, as desconfianças caem por terra, as barreiras denominacionais caem por terra. O que eu vi, por exemplo, lá na Croácia, é que quando até pessoas que acham que as denominações são tão diferentes assim, quando eles sentam para ver, as bases doutrinárias de todas elas são iguais. Não muda. O que se difere é como as pessoas interpretam certas coisas que não são essenciais à salvação das pessoas. São questões totalmente que não é essencial à salvação. Aquelas pessoas não vão deixar de ser salvas porque creem diferente. Então, nessa região, por exemplo, eu vi que quando esses homens, intencionalmente, procuram essa comunhão e fazem esse vínculo de amizade, de tomar café junto, de almoçarem junto, e eles vão começar a fazer coisas juntos. E eles criam um mecanismo para que não haja problemas entre as igrejas. Uhum. Os problemas da igreja acontecem porque é um falando coisa do outro. Fiquei sabendo que aquela igreja aconteceu isso e isso. Às vezes, informações desencontradas. É crente que muda de uma igreja para outra, né? Então, assim, eles criaram um mecanismo para que isso não acontecesse. Por exemplo, se um crente de uma igreja sai e vai para outra, não tem dificuldade nenhuma. O pastor liga para o outro e diz, olha, fulano apareceu por aqui, como está a situação dessa pessoa. Então, assim, eles têm lá uma comunhão tão boa, tão gostosa, que é natural. Quando você vai para essa região da Dalmácia, o que eu percebi é, primeiro, que não houve essa intencionalidade em fazer essa comunhão. Primeiro. Segundo, é que tinha muito histórico de tipo partilha de igreja. Tinha muito histórico de alguém que saiu daquela igreja e abriu uma outra igreja, né? Divisões, problemas. Então, assim, por exemplo, eu conheci um pastor que tinha 20 anos brigado com outro pastor. Olha só. Por causa de dois crentes que saiu da igreja e tal. Então, imagine isso, 20 anos pregando o evangelho, brigado e com raiva de um outro ser humano. Então, nesses lugares, o que aconteceu? Eu percebi que, além de não haver intencionalidade, havia feridas, coisas que precisavam ser tratadas, curadas. E Deus já nos deu um mecanismo para isso, que é o perdão, né? Que cura esses relacionamentos. Então, como você disse, é uma questão humana. Muitas pessoas acham que a questão de ter comunhão entre os irmãos é espiritual. E eu digo, é espiritual também, ok? Mas uma boa parte de não ter comunhão é humana, pura, exclusivamente humana. Não tem nada a ver com espiritualidade. E eu vou lançar uma coisa aqui que talvez quem esteja acompanhando ou irá acompanhar vai se assustar. Não tem nada a ver com a doutrina. A doutrina são só justificativas para você decidir não estar junto com seu irmão. Porque, na realidade, no final... Olha, eu passei 3 dias sem dormir. E a minha pergunta é, por que isso? Depois eu passei a gente conversou... Esse livro foi um parto, foi 9 meses, não foi, pastor Marcos? Foi um parto mesmo. Porque, e eu vou te dizer, a Bíblia, eu amo a Bíblia, né? Claro, a gente ama a Bíblia, é perfeita. A gente vê 40 autores escrevendo em tempos diferentes. Eu tinha 3 autores que vivendo no mesmo tempo, se comunicando pelo Zoom. Foi uma dor de cabeça terrível. Foi, pastor, fazer com que tudo alinhasse. Então, escrevia, lia.
tirava, acrescentava, escrevia, lia, tirava, umas acrescentava. 300 vezes. Mas isso é comunhão, né? Mas é muito interessante como, durante 9 meses, Deus foi falando conosco também. Porque esse livro não é fruto do que a gente acha, não, é fruto, primeiro, de pesquisa. A gente leu todos os livros que tinha falando desse assunto. É fruto da experiência de que a gente, de movimentos de comunhão. Por exemplo, Stephen Bell participou do movimento de comunhão na Albânia, quando a Albânia abriu do comunismo, se eu não me engano, em 94, foi 95, o Stephen estava lá, era um dos primeiros missionários, e viu como a comunhão entre 600 missionários fez uma diferença enorme na Albânia. Então, foi o movimento que nós estávamos a participar da Croácia e promover de plantação de igreja, de como a comunhão facilitava a coisa. Então, não foi só o que a gente achava, foi muito fruto de pesquisa. E nessas pesquisas a gente estava aprendendo, claro. E foi um grande choque, não foi, pastor Marco V, que na realidade, no fundo, na raiz do problema, não tem nada a ver com denominação, não tem nada a ver com muitas desculpas que fazem. Por exemplo, quer ver uma justificativa? Dá muito trabalho ficar com crentes de outra igreja. Eles são muito difíceis, eles são muito diferentes de nós. São muito diferentes de nós. Olha, plantar igreja é uma coisa muito difícil. Dirigir igreja é uma coisa muito difícil. Ter família é uma coisa muito difícil. E a gente faz tudo isso. Não é? Então, se é difícil, não há justificativa. Então, foi sobre a Croácia, a gente tem essa experiência, né?